Em teoria, empatar com o Corinthians em Itaquera normalmente não é um mau resultado, principalmente quando você lembra o histórico do Fortaleza diante do Alvinegro Paulista ao longo dos anos. Fortaleza nunca venceu o Corinthians em solo paulista, mas aí é querer demais olhar apenas o copo meio cheio. O contexto do jogo faz com que esse empate contra o Corinthians lá em Itaquera tenha um sabor amargo, um sabor de 2 pontos perdidos, não de um ponto ganho para o Fortaleza, pelo menos na minha visão. Falar um pouquinho desse Fortaleza 1, Corinthians 1, na verdade Corinthians 1, Fortaleza 1, lá na Arena Itaquera, lá no Neoquímica Arena. Antes de seguir com o papo, eu queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal do Caio Costa, meu muito obrigado mesmo. A gente bateu a marca de 15.400, 15.500, enfim, subindo rumo aos 16 mil, e pedir que vocês deixem logo o like. Deixa o like, não custa nada, é de graça, é na moral, que faz muito bem aqui para o crescimento do canal. Como era previsto, o Corinthians tem um jogo na quarta-feira contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Venceu a primeira partida, vai jogar pelo empate na segunda. Era muito previsto que o Corinthians viesse com um time completamente de reservas. Apenas o goleiro, apenas o Hugo Souza desde o início. E a meu ver, é aquela hora que você tenta aproveitar um contexto que em condições normais ninguém vai ter. Quase ninguém vai enfrentar o Corinthians em Itaquera com um time reserva. Inclusive, uma formação tática diferente do que o Corinthians pode ter, porque já que não existe um substituto para o Garro, o Dorival adaptou a equipe para enfrentar o Fortaleza na tarde de hoje. Fortaleza veio com o mesmo modelo de jogo que a gente já está se acostumando, a ideia é que um time que se defende faz um meio de campo, as peças com um tripé, com o Lucas Sacha, Matheus Pereira um pouco mais à frente, perto do Prior, e aí 2 pontas, Marinho, Breno Lopes, com o Davidson escolhido da vez para ser o centroavante. Logo no começo do jogo já estava muito claro que o Fortaleza tinha um desencaixe defensivo do lado direito, com 2 minutos, mas também logo no início do jogo, um passeio espetacular do Matheus Pereira, Fortaleza faz 1-0 e, quer ou não, muda o andamento da partida. Muda também da partida porque dá ao Fortaleza uma tranquilidade, jogar com placar a favor diante de um Corinthians desfigurado, sem tantas opções assim para abrir espaço na defesa do Fortaleza. É bem verdade que logo depois do gol existe um espaço ali até o minuto 15, em que, aproveitando esse desencaixe defensivo do lado direito, o Corinthians poderia ter empatado. Vinícius Silvestre faz uma defesa espetacular no chute do Angirelli, e tem a bola também do lateral esquerdo corintiano na trave, que poderia ter mudado ainda mais o curso da partida. Depois, o que se viu foi um jogo até interessante. Fortaleza não tinha tanto punch ofensivo, mas ainda tem 2 oportunidades interessantes para fazer um segundo gol, uma delas quase um gol contra no André Ramalho, no outro chute do Breno Lopes, que o Hugo Souza refugou e o Davidson não conseguiu aproveitar. Mas era aquela hora, talvez, de o jogo está sob controle, mas era arriscar, porque era muito provável de que no intervalo Dorival Júnior iria colocar a cavalaria dele em campo. Isso veio literalmente no intervalo. O Corinthians já voltou do intervalo com o Garro, com o Yuri Alberto, com o Memphis e com o Mateuzinho, para deixar um Corinthians mais ofensivo, para deixar um Corinthians no campo de ataque. Mas é bem verdade, o Corinthians teve o domínio da posse de bola, o Corinthians teve o domínio territorial, foi para uma pressão, mas não conseguia criar tantas chances claras de gol assim para o Fortaleza. Não que o Fortaleza ofensivamente também tenha sido um time brilhante no segundo tempo, praticamente não causou nenhum perigo à meta do Hugo Souza. Mas faltou ao Corinthians muito criatividade. O Fortaleza bloqueava, inclusive depois com as substituições do Renato Paiva para deixar o time ainda mais defensivo, com ainda mais poder de marcação. Quando entra, por exemplo, o Zé Wellison, quando entra o Martins, que já tinha entrado antes, o Fortaleza, por exemplo, passou a se defender com 2 linhas de 4. A segunda linha no meio do campo era Matheus Pereira, Lucas Sacha, Zé Wellison e o Herrera para tentar um contra-ataque, tendo o Martins à frente, mais à frente, perto do Lucero que tinha entrado no lugar do Davidson. Talvez tenha faltado ao Fortaleza um pouco mais de iniciativa ofensiva nesse aspecto, mas até conseguia neutralizar boa parte das chances do Corinthians, que invariavelmente ia para o chuveirinho. O risco, o grande risco, quando você toma uma postura de que você vai jogar mesmo para defender esse resultado e tentar uma outra chance de contra-ataque, é que a atenção tem que ser nos mínimos detalhes. Qualquer cochilo pode ser fatal. E aí, depois dos 45 do segundo tempo, na enésima bola aérea na área do Fortaleza, o Vinícius Silvestre faz a defesa, mas no rebote o Carrilho, que entrou muito bem, foi a 5ª substituição do Corinthians no jogo, faz o gol de empate completamente livre. Ninguém acompanhou ele por dentro, e o Diogo Barbosa, lá na lateral esquerda, sem função alguma, dava condição. Então, pelo contexto do que foi o jogo, mesmo com o domínio territorial do Corinthians,
fica muito mais aquela ideia de 2 pontos perdidos, a chance de quebrar um tabu histórico, do que, por exemplo, foi a Itaquera e arrancou um ponto do Corinthians. É claro que, de forma pragmática, o Fortaleza soma mais um ponto, não pôde sair da zona de rebaixamento hoje, isso poderia ter acontecido, mas vai aos pouquinhos pontuando mais do que deixando de pontuar. Mas não conseguiu quebrar a sequência de 11 jogos sofrendo gols, chegou bem perto disso, a última vez que o Fortaleza não sofreu gols foi naquele 0-0 contra o Bucaramanga, e mais importante do que isso, viu 3 pontos nas mãos esfacelarem nos minutos finais. Bom, queria ouvir a sua opinião, quero que você deixe sua opinião, o que é que você achou desse Fortaleza 1, Corinthians 1, Fortaleza 1, e de encarecidamente que você deixe o like, deixe o hype, e se você não tiver inscrito, se inscreva, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.